Bola em Família vai pegar a BR-232, vai passar por Gravatá, Bezerros, Caruaru e vai chegar em Santa Cruz do Capibaribe, que não é só a capital da Solanca. Santa Cruz do Capibaribe, o futebol de Santa Cruz do Capibaribe é muito rico em causos. Um desses causos envolve a Copa do Mundo de 1950, que o Brasil todo chorou. Com a Copa de 50, o Brasil sediou, jogou a final do Maracanã contra o Uruguai. Todos achavam que o Brasil já antecipadamente já seria campeão, mas o Brasil perdeu o jogo, o Uruguai foi campeão e o Maracanã ficou calado. 200 mil torcedores lá ficaram em estado de uma tristeza geral, menos em Santa Cruz do Capibaribe, e Lenivaldo vai explicar o porquê Santa Cruz não acompanhou o resto do Brasil e chorou a perda do título mundial, que seria o primeiro título do Brasil. Nessa época eu tinha 10 anos de idade, 1950. Santa Cruz era uma vila que pertencia ao município de Taquaritinga do Norte, tanto Santa Cruz como Turitama, que fica perto. E não tinha nem 5 mil habitantes ainda, era 3 mil, 4 mil, diferente do que é hoje. E rádio, a gente contava no jeito, parece que tinha 5 rádios, havia 5 rádios nessa agora, aqueles rádios Philips, grande, de válvula, e funcionava a bateria, e voltava, que era transmitindo o jogo, daqui a pouco desaparecia a voz, voltava, era aquela confusão. E o Brasil jogava contra o Uruguai. E havia no local, a gente chamava o gabinete de Otávio. Otávio era o Otávio Limeira Alves, dá o nome ao estádio do Ipiranga, hoje da Santa Cruz, e tinha sido um dos fundadores do Ipiranga, e o terreno onde funcionava o campo do Ipiranga, como era chamado, tinha sido doado pelo pai dele, era um próximo empresário de descansamento de algodão, de agave, etc. E lá ele jogou no Ipiranga, ele e o irmão dele, Mário, que era professor, mas ele teve uma paralisia e terminou morrendo em cima de uma cama, não se mexia, sei lá tudo. Mas ele era muito bem tratado, havia uma dependência junto da casa dos pais dele, sei lá tudo, e 24 horas no ar, sei lá tudo. Sempre tinha gente, ele ficava consta, sempre tinha gente acompanhando, conversando, falando de política, futebol e tudo, principalmente futebol. Ele criava, por exemplo, o incentivo para a meninada jogar. Todo domingo já ia perfilar lá no quarto dele, o time do Encarnado e o Verde. Jogava, depois voltava, trocava de roupa, deixava lá, etc. Quer dizer, ele continuava apaixonado pelo futebol. E nesse dia do jogo contra o Uruguai, pouca gente sabia disso, as informações chegavam lá muito devagar, só quem tinha rádio, muita gente não tinha ido para os lugares onde tinha rádio, tudo. E jornais já viam também, mas um certo atraso. E nessa decisão, muita gente apareceu lá e ficou superlotado o quarto dele, que era um quarto bem amplo, não era só um quarto, era uma dependência muito bem aparelhada. E ele mandou colocar uma girândola na frente do local onde ele morava, para festejar a conquista da Copa do Mundo, que era tida como certa, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, na América do Sul, em toda parte. O Brasil tinha todas as condições, vinha ganhando de todo mundo, e o Uruguai não tinha tempo para encarar o Brasil. Mas aconteceu... Esqueceram de combinar com Tídia, mas vamos lá, a Santa Cruz do Capibaribe. Aconteceu o contrário, o Brasil, que jogava por um empate, estava ganhando de 1-0, levou um empate e levou o gol que fez a Copa do Mundo e bateu lá no Uruguai. E ficou aquele murmúrio, e todo mundo lamentando, mas
discutindo, e passamos mais de uma hora com aqueles comentários que todo mundo conhece, quem acompanha futebol sabe. Rapaz, fulano, rapaz, deixaram Bigode, Barbosa, não sei o que, começaram a aparecer os culpados, segundo os comentários do rádio, né? Porque ninguém tinha visto o jogo, só tinha rádio. Não havia televisão ainda no Brasil. E, lá para as tantas, lá vai aquele. E esses fogos, o que a gente faz? Devolve ao fogueteiro, seu barco, tudo. Não, já fui pago. Ninguém ia guardar fogo, para quê? Teve uma explosão dentro de casa. Aí um Raimundinho, havia um trio de gaiato, como todo lugar tem esse tipo de gente, era Raimundo Balbino, Raimundinho, ele disse, tá na coisa, soltar, botar fogo, você tudo, pra que isso? Aí daqui a pouco foi um tiroteio, aquela girando, em Santa Cruz, aí todo mundo, toda pressão, muita gente correndo, essa toda, festejando, pulando de alegria na rua, na avenida, chama Rua Grande, ainda hoje é popular Rua Grande, mas o nome oficial é Avenida Padre Zuzinha. Já foi Manuel Borba em homenagem a um governador de Pernambuco. E aquela festa, todo mundo pulando no Brasil, campeão, com os fogos. Mas ele tinha sido o contrário também, era o Uruguai, campeão do mundo. Quer dizer, Santa Cruz de Capibaribe foi, em todo o Brasil, deve ter sido a cidade que comemorou a Copa conquistada pelo Uruguai. Por causa dessa brincadeira, dessa extravagância desse tipo curioso da cidade. Raimundinho, que formava um trio lá de gaiatos, e festejou. Essa coisa ficou na história da cidade. A maioria das testemunhas já não estão mais para contar a história, como eu aqui, mas a história passa de geração em geração. E Santa Cruz entrou na história do futebol por aí. Merivaldo, também lá pelas bandas dos anos de 1950, o Ipiranga, era comum o Ipiranga e os times amadores de Santa Cruz jogar contra time de Caruaru, jogar contra times ali da própria região, ali pelo Agreste. Quem foi, tem um fato aqui, uma resenha, uma história engraçada, com o Rodolfo Aragão, deu uma apresentada quem foi Rodolfo Aragão e qual foi esse caos que envolve Rodolfo Aragão. Rodolfo Aragão vinha a ser primo legítimo do meu pai, Abner Aragão. Agora era o cara mais desmantelado possível. Ele, mais tarde, ele teria um filho, senador da República, Ronaldo Aragão, que foi senador em Rondônia. Ele era, as coisas dele eram completamente desmanteladas. E ele era Santa Cruz, a maioria das pessoas, era motorista de caminhão, proprietário ou não, ele era motorista também. Agora Santa Cruz, só para mostrar quem era Rodolfo, uma vez, dirigindo um caminhão lá no Rio de Janeiro, num bairro daquele negócio todo, ele atrapalhou, terminou fechando o trânsito na confusão, uma rua estreita. Aí, quando estava manobrando, apareceu um cara para botar banca para ele, todo num carrão. Aí o cara... teve uma discussão. Aí disse, olha, o camarada, em outras palavras, eu não sou qualquer um não, digamos assim, eu sou vereador aqui pela Câmara do Rio de Janeiro, grande besteira, eu também sou vereador e sou mais presidente da Câmara, a carteira de Santa Cruz do Capibaribe. Aí a briga terminou aí, né? Porque o cara não levou na emoção, né? Ficou na zona. E terminaram amigos. Ele, fim de ano, sempre recebia cartão de boas festas do e o jogo? Aí o jogo. Então, qualquer um que dirigiu o jogo, que tivesse disponível no campo, que podia apitar, aí o Ipiranga trouxe um time de Caruaru, de pelada, esse negócio todo. E vai Rodolfo, vamos dar capítulo. Aí, lá para as tantas, uma falta. Aí Rodolfo apitou, e apitou, aí ninguém bateu.
ficou um olhando para o outro, agora todo, pelo simples fato, ele não indicou para aquele lado, era como o indicam, né? Hoje marca a falta, mostrou o lado. Aí apitou pela segunda vez. Ninguém sabia para que era, já cortou esperando pelo outro. Ninguém quer bater, não, eu mesmo bato. Bateu a falta, tá em jogo, e o jogo continuou. Isso era o Rodolfo Aragão que desse episódio. Presidente da Câmara de Vereadores de Santa Cruz e juiz de futebol. E também tem muita história de Santa Cruz e Caruaru, né? Cidades próximas, duas cidades hoje que têm uma importância muito grande na economia de Pernambuco. Truaca, Ivanildo, também tem uma história de Truaca, né? Com o futebol. Vamos conhecer quem é Truaca e o que foi que Truaca aprontou. Truaca era Ivanildo Truaca. Truaca é todo mundo, não sei se eu não sei não. Mas o Truaca significa que é cachaça, esse negócio todo. Não sabia não. Vamos tomar uma Truaca, esse negócio todo. Ivanildo Truaca era sargento. Então quem toma Truaca é truaqueiro. É truaqueiro. A turma da Truaca. Ivanildo era sargento da Marinha, reformado. Ele veio lá em Caruaru. E era peladeiro. Tinha o time de pelado. E uma vez jogaram contra Taquaritinga. Taquaritinga do Norte, fica na área, e levaram uma surra. O time de Truaca, que elas foram lá. Mas depois de um certo tempo, só que os caras foram só de uma cachaça toda e perderam. Depois de um certo tempo, foram convidados novamente para voltar a Taquaritinga. Aí, e a turma de Taquaritinga, certo, que começou a encher a cara do pessoal. Dos truaqueiros. Do time de Ivanildo Truaca. Aí, certo que ia dar outras surras, né? Os caras iam chegar bêbado no campo, né? Mas só que na hora do time de Truaca estar em campo, quem entrou foi o aspirante, o reserva do Central, o poderoso Central de Caruaru, essa coisa toda. A turma já profissional, se profissionalizando essa coisa toda, que deu uma goleada já não foi mais o Truaca, no tempo que ele esperava encontrar. Já foi o time do aspirante do Central, deu uma goleada no time de Taquaritinga. E foi a vingança de Ivanildo Truaca, né? Certo. E essa história, você contava para Truaca, eu convivi com ele muito tempo lá em Caruaru, ele contava com a maior graça, naquele que eu estava botando cachaça pra gente e a gente bebendo, por coisa deles, pra vingança. Tem a estratégia, né? Tática. 4-4-2, 4-3-1, isso não deixa de ser uma estratégia, né? A estratégia que deu certo. O Royal era um time lá da Vila do Pará. Tem uma história aqui também da Vila do Pará, o juiz marcou pênalti. Como foi essa história? Isso foi em 1948. A Vila do Pará ainda pertence a Santa Cruz. Naquele tempo pertencia a Taquaritinga, quando Santa Cruz emancipou, aí carregou o Pará também. Agora tudo fica já juntinho da Paraíba, no limite de Pernambuco e Paraíba. Inclusive, Valdo Costa, o grande jornalista, conhece esse negócio todo. Torcedor do Santa Cruz e profundo conhecedor do futebol. Ele é daquela área de São João do Cariri. Diz que Santa Cruz... Um abraço para Evaldo e vamos fazer chegar esse episódio para ele. Ele disse que Santa Cruz penetrou na Paraíba, é um enclave da Paraíba, é um enclave dentro de Pernambuco, na Paraíba, porque na realidade é mais ou menos isso. Mas aí Santa Cruz, o Royal, que ainda hoje existe, não sei, mas se ainda está jogando, mas não foi desarrumado não. O Royal jogava, fazia também esses jogos, cidades não, vilas, povoados de dias, negócio tudo. E uma vez estava jogando contra um time de Riacho de Santo Antônio, a cidade da Paraíba. Alguém que procurar no mapa, na internet vai encontrar. E
havia muito naquela época, tinha muito disso, por exemplo, um time visitante. Primeiro tempo, o juiz era do time da casa. Aí no segundo tempo era do time visitante. Interessante, eu não conhecia Pois é, era regra, esse costume, essa regra. Então, e no primeiro tempo... Será que um time confiava no outro? Pois é, era isso mesmo. No primeiro tempo achavam que era homenagem, mas era... Desconfiança. Mas no primeiro tempo desse jogo, o Royal contra o time de Riacho de Santo Antônio, o primeiro tempo foi apitado para a família Aragão, sempre metido nessa história. Um tio meu, Luiz Aragão, que tinha sido jogador do Royal, já estava aposentado, aí foi apitar o jogo no primeiro tempo. Primeiro tempo 0-0. Aí no segundo tempo entra o juiz do visitante, do Riacho Santo Antônio. Lá para Santa, pênalti. Aí, pênalti contra o time da casa, contra o Royal. Aí o cara chutou lá para longe. Ele mandou repetir, não tinha essa lei de repetição ainda, de FIFA, não. Mandou repetir. Aí o cara, pá, bateu na sala. Isso aí eu ouvi quando ele disse, eu estava lá no jogo, eu ouvi quando ele disse, rapaz, acerta esse pé, deu um palavrão pro cara. Aí no terceiro, aí o próprio do goleiro doba o Ipiranga do Royal, aí não pôde defender. O Royal ganhou de 1-0 depois da cobrança desse terceiro pênalti agora. E o pessoal do Pará, para não fazer feio, não tem que criar problemas, com o time de fora, engoliu de seco, esse gol do... E para finalizar nossas histórias, nossos causos do futebol de Santa Cruz do Capibaribe, eu mesmo gosto de cozido. Pirão é bom demais, e se tiver com uma cervejinha é que eu gosto mesmo. Qual é a história do cozido? A história de Zé Marinho. Zé Marinho é o seguinte, Zé Marinho era um jogador. Ainda hoje o Zé Marinho, desde quando eu converso com ele, está já na curva dos anos, né, bem mais velho do que eu. Ele mora aqui no Recife, mas ele é do Brejo da Madre de Deus, cidade vizinha, Santa Cruz. E do Brejo tinha o time, o Humaitá. O Humaitá, em Santa Cruz, jogavam muito. Ora o Humaitá vinha jogar em Santa Cruz, ora o Ipiranga ia jogar no Brejo. E aquela cidade vizinha, há muito entrelaçamento, muita gente do Brejo é amigo do pessoal de Santa Cruz e vice-versa. O pessoal ia muito para a feira do Brejo, para a feira de Santa Cruz na segunda-feira, e gente de Santa Cruz ia para a feira do Brejo. E Zé Marinho era centroavante do Humaitá. Quando o Humaitá joga em Santa Cruz, uma das preocupações que eu vi Zé Marinho veio, tem que marcar no jogador, porque ele sempre era goleador. E uma certa vez, um Joel Moraes, um comerciante, que era amigo dele, todo, convidou para a regra dele, sabendo que Zé Marinho gostava de uma carraspana, fez um cozido. Era truqueiro também. Fez um cozido, esse negócio todo, convidou ele. E aquela conversa mole, e algumas pessoas amigas, cozidas dele, esse negócio todo. Aí só que, porque o objetivo era o seguinte, encher a cara de Zé Marinho, esse negócio todo, e utilizar para o jogo, esse negócio. Aí Zé Marinho lá para Santa começou a sentir a tática, esse negócio todo, e já meio cambaleante, parou a farra dele, aí foi pro hotel, deu uma descansadinha, para poder jogar, e terminou fazendo gol. Eu sinceramente não me lembro verdade do jogo, sei que ele fez gol, e Zé Marinho ainda hoje está aí para contar a história, que ele está sempre na praça ali junto do mercado de Boa Viagem, tem uma banca de vídeo, a banca paulista, que está sempre por lá, conversando. E eu passo para a gente lembrar as lorocas. Vamos aproveitar o restinho do tempo que a gente tem para contar a história do nome do estádio lá do Ipiranga, lá em Santa Cruz. Se for rapidinho, a gente consegue contar a história. Bom, voltando àqueles amistosos que o Ipiranga fazia com o time de Caruaru,
pelada, tal, e armador. E teve um desses que teve uma confusão muito grande, briga, agressão, e eu e um primo meu, Fernando, achando que viu os Cunhambá no jornal de Caruaru, que chama aquele complexo de inferioridade, né, da pequena, terra de índios, e tal. Às vezes eu botar uma nota no jornal mostrando a realidade nossa, tal. Aí o nome não tem o nome do estádio, esse negócio todo. Não tem, Campo do Ipiranga, coisa feia. Aí ele bota no estádio, Otávio Limeira Alves, foi fundador, deu terreno, esse negócio todo. E saiu no jornal, a defesa de Carol, o estádio Otávio Limeira Alves, nunca foi atualizado e até hoje o estádio Otávio Limeira Alves, ninguém tira mais. Olha, Lenivaldo deu o nome lá atrás acabou sendo uma homenagem justa, né, para o grande desportista, e o estádio do Ipiranga chama-se até hoje Estádio Otávio Limeira Alves. O terreno doado por ele, né? Ele e o pai, que tinha sido jogador do Ipiranga, fundador. Se for muito, muito rápido, dá tempo de contar, porque o pai dele, o que é que atrapalhava a vida do pai dele para doar esse estádio? Agora tem que ser rápido mesmo. O gado ele tinha gado, tudo, ia no mato, vinha para a cidade, para o rio beber água, tudo, e passava por um campo, quando ele jogava, todo, atrapalhava, ficava confusão, tudo. Aí o pai dele, olha, vamos acabar com esse jogo aqui, vamos escolher um lugar para a gente fazer um campo para vocês, todo, tal. Aí escolheram, eles tinham propriedade, toda para frente. Foi escolhido o local onde terminou sendo o campo do Ipiranga, todo. Aí, ó, muita história de Santa Cruz do Capibaribe, que não é uma cidade riquíssima, culturalmente, esportivamente, economicamente, tem uma importância imensa para o estado de Pernambuco, e tem muitos causos que a gente lá na frente volta a contar mais, tem muito personagem lá para a gente contar. E como tem? Até a próxima.